Continuar então as alelobioses, as relações ecológicas. Na aula passada nós falamos das harmônicas, né? Intra e interespecífica. Hoje nós vamos falar das outras, desarmônicas. Então vamos só lembrar aqui que as relações desarmônicas são aquelas onde os indivíduos, pelo menos um indivíduo envolvido vai levar prejuízo, né? Vai acabar tendo prejuízo. Bom, hoje nós vamos falar então dessas relações desarmônicas intraespecíficas e intraespecíficas. Intraespecífico, aquelas que envolvem indivíduos da mesma espécie, e interespecífico, aquela que envolve indivíduos de espécies diferentes. Presta atenção, se liga aí! Desculpe. Vamos só aqui reparar uma coisinha aqui. Canibalismo, uma espécie se beneficia e uma é prejudicada. Competição intraespecífica, as duas são prejudicadas. E aqui nessa tabela aqui mostrando positiva para uma e negativa para outra. Eu particularmente acho que toda competição vai haver prejuízo para ambos os indivíduos envolvidos. Então você tanto vê esse tipo de coisa, mas eu aposto mais na negatividade dos dois. Os dois acabam sendo prejuízo. Mesmo que um ganhe, né, a competição, vai ter prejuízo. Mesmo que alguém ganhe a guerra, já teve prejuízo. E o amensalismo, aí eu sou o contrário. Um indivíduo, ele leva prejuízo ao outro, mas não sofre nada. Eu concordo com esse. Agora, alguns livros dizem que um se beneficia, né, alguns autores, um se beneficia e o outro leva prejuízo. Eu não gosto. Eu acho que um não sofre absolutamente nada, né, o amensal, e o outro acaba se prejudicando. Tá? Mas é um prejuízo involuntário, nós vamos ver isso aí. Tá? Então fica aí ligado, porque pode acontecer essas duas coisas distintas. Bom, as relações ecológicas que nós vamos ver agora são competição intraespecífica, competição intraespecífica e o canibalismo e o amensalismo nós vamos ver hoje. Na outra aula, mais para frente, nós vamos ver predatismo, parasitismo e o esclavagismo. Então hoje nós vamos ver competição interespecífica, canibalismo e amensalismo. Tranquilo? Presta atenção, não dorme não, se liga aí, hein? Competição intraespecífica, eu acho que não tem mistério, a gente pode mostrar tudo aqui e você vai entender sem problema algum. O que é competição intraespecífica? É competição entre indivíduos da mesma espécie, que vão competir por um determinado recurso. Pode ser por fêmea, por habitat, por território, pode ser por alimento, por água, por liderança, enfim. Se essa competição por recurso acontecer entre indivíduos da mesma espécie, a gente vai chamar de intraespecífica. Então a gente não precisa perder tanto tempo com isso. Tá lá os ursinhos brigando por território, as aves por liderança, os leões pela fêmea, os lobos por alimento. Então tudo é relação intraespecífica. É a competição por um determinado recurso. Ok? Presta atenção! Se liga aí, vem com o tio Rod! Vamos lá! Anima! Competição interespecífica. Bom, a competição interespecífica é aquela competição entre indivíduos diferentes, né, de diferentes espécies. Já falei essa relação aqui. Lá quando eu falei de comensalismo, eu falei, se a leoa bate o veadinho, come, alimenta a sua família, né, e vai embora e o resto fica para a hiena, não é desarmônica, é harmônica, é comensalismo. Agora olha bem, se a hiena, assim que a leoa bate o veadinho, a hiena encara para pegar o alimento, estão disputando o alimento, estão disputando o recurso. Então nesse caso é competição. E é uma competição que interespecíficos são de espécies diferentes. E o que vai acontecer aqui? Os dois já vão sair perdendo, né? Por quê? Porque mesmo que a leoa ganhe a disputa, e ela vai ganhar com quase certeza, ela já vai estar o quê? Cansada, ela já vai estar o quê? Fadigada, então isso já lhe causa prejuízo. Ok? Aqui mostrando a hiena também, disputando com aves, né, com abutres. Aqui a marmotazinha com alimento
e as aves tirando de dentro da boca da marmotazinha, todas relações interespecíficas. O que você tem que se ligar aí? Que eu já falei lá na aula lá de nicho ecológico, habitat, princípio de quem? De Gauss. Se liga aí, né? Princípio da exclusão competitiva de Gauss ou princípio de Gauss. Tem dúvida? Volta lá no meu vídeo lá de nicho ecológico, habitat, princípio de Gauss, beleza? Mas só para lembrar aqui rapidamente, é quando há similaridade no nicho ecológico e haverá essa disputa. Isso pode levar o quê? A morte de um dos indivíduos, né? Ou a migração de um deles, ou ao longo do tempo a mudança do nicho ecológico, coisa mais rara porque levaria muito tempo, né? E etc. Mas dá uma olhadinha lá no vídeo de nicho ecológico, porque pode cair no Enem, pode cair no Enem do ano que vem, pode cair no ERJ e vai cair na minha prova. Então se liga aí no tio Rod. Bom, canibalismo. O canibalismo é quando uma espécie se alimenta, né, do outro nível da mesma espécie. Por exemplo, o que acontece muito nas aranhas, né? Na maioria das aranhas fazem a fêmea, após a cópula, ela acaba comendo o macho. Coitada da viúva negra, que leva essa fama aí e ela mesma não faz o canibalismo, né? Então, leva a fama e não faz. Esta aqui, a louva-a-Deus, esta aqui sim, é uma vagaba. Essa aqui é uma promíscua. Ela tem relação até com 5 indivíduos. Recebe espermatozoides, separa nas suas 5 espermatecas, né? E depois ela vai e come a cabeça dos indivíduos. Ela come os machos, se beneficiando desse nutriente que tem dentro desse próprio macho. E depois ela seleciona o melhor, o espermatozoide mais eficaz instintivamente que ela acaba vendo. Ou faz uma recombinação, tá? Então essa aí é uma vagaba dentro dos insetos. Peixes também, para o aumento da densidade populacional, pode levar a um canibalismo. Bom, na espécie humana, na realidade, o canibalismo, né, a gente vai chamar de antropofagia, né? Acontecia com alguns aborígenes nas Antilhas, na África, né? Algum acidente de aviões que obrigou, mas aí o indivíduo não matou para comer, então fica uma polêmica. Então, se houver essa situação na espécie humana, a gente vai chamar de antropofagia, beleza? Se liga aí, presta atenção! Bom, antibiose ou amensalismo são indivíduos que vão produzir substâncias o tempo todo e essas substâncias podem inibir ou dificultar o crescimento de outras ou até mesmo matar outros indivíduos. A mais tradicional de todas é essa aqui, entre os fungos e as culturas de bactérias, né? No caso aqui, Staphylococcus e o fungo aqui, Penicillium, né? Inclusive, Alexandre Fleming descobriu a penicilina, né? Porque é uma secreção do Penicillium, ao acaso, porque as bactérias lá contaminaram, ele deixou para lá, depois quando ele foi ver, ele reparou que aonde tinha o fungo, o Penicillium, né, formava um elo aqui e as bactérias não cresciam. E como esse fungo chamava Penicillium notatum, e deu-se o nome a essa substância que ele liberava de penicilina, né? Natural, e hoje o homem faz essa penicilina sintética. Então é uma relação de antibiose ou amensalismo. Outra também muito conhecida é o fenômeno da maré vermelha, né? Porque antigamente se achava que só existia a maré vermelha, né? Porque as algas pirrófitas, dinoflageladas, elas liberam substâncias tóxicas o tempo todo, normalmente, sem problema. O grande problema é quando elas aumentam a sua população devido a uma ação antrópica, sempre o homem aí no meio. Essa ação antrópica vai fazer com que a população cresça muito, obviamente aumenta a quantidade de substâncias tóxicas, o que pode levar os mamíferos, peixes, os moluscos, equinodermos, todos à morte, né? E qual é o benefício que o fungo teve aqui? Nenhum. Qual é o benefício que as algas pirrófitas tiveram aqui? Nenhum. Mas outros tiveram prejuízo. Hoje, essa relação quase não se chama mais de maré vermelha, chama-se floração nociva das algas, ou floração das algas nocivas, porque podem ter outros tipos de cores, não só vermelha. Ok? Bom,
Outro exemplo de amensalismo é o que acontece nos vegetais, no caso aí dos eucaliptos e do desculpe, eucaliptos e dos pinos, né? Das coníferas, pinheiro, araucária, ai meu Deus do céu, pinheiro do Paraná. O que eles fazem? Eles liberam substâncias normalmente e essas substâncias inibem o crescimento de outras árvores. Então, se você reparar onde tem determinadas coníferas, araucária, pinos, eucalipto, você pode ver que só tem eles. E eles acabam inibindo o crescimento das outras. Tá? Então, também em relação de amensalismo. Tem uma aqui que eu coloco que não tem ligação com substância, mas que muitas vezes aparece como exemplo de amensalismo. São as manadas desses bichos muito pesados, búfalo, elefante, que ao pisotear onde passam, eles podem matar gramíneas, insetos, micro-organismos, etc, etc. E não tem o quê? Benefício nenhum, levando esses indivíduos à morte, mesmo sem eliminar a secreção. Então, muitos autores consideram isso aí também como amensalismo. Mas os mais tradicionais são esses que eu mostrei para vocês que liberam substâncias tóxicas. Beleza? E aí o que acontece? Na relação de antibiose, o indivíduo que liberou a substância não aproveita nada, né? Não tem benefício nenhum. E o que sofreu com a substância tóxica acabou tendo prejuízo. Ok? Há uma controvérsia aí de dizer que acaba se beneficiando porque diminui a competição, enfim. Mas, tradicionalmente, é isso que vai acontecer. Então, presta atenção, se liga no tio Rod. Opa, passou tudo. Vamos fazer um exercício aqui, bem rapidinho. Considerando as seguintes afirmações sobre as interações intraespecíficas, desamônio. Então, relações entre indivíduos da mesma espécie. Deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Rapidinho. Senão a garganta do tio Rod fica... Já é a terceira aula que eu gravo hoje. Tá difícil, tá bravo. Então vamos lá. Intraespecífico desamônico. O canibalismo sexual observado entre fêmeas da louva-a-Deus, aquela vagaba, aquela promíscua que eu falei, é um exemplo desse tipo de interação. Lógico que é. Ela está comendo o macho, né? Comendo a cabeça do macho, está devorando o macho. Então, a primeira está correta. Esse tipo de interação não ocorre em plantas. Opa! Planta não pode competir com outra? E a competição intraespecífica? Então esse não está errado. Então essa 2 está errada por causa desse não. Se não tivesse o não, estaria correto. 3. A disputa por fêmea entre machos de uma espécie exemplifica esse tipo de interação? Lógico, nós vimos lá que a disputa pela fêmea entre os machos da mesma espécie é uma competição intraespecífica. Então a 1 e a 2 estão corretas. Desculpe, a 3 estão corretíssimas. Então a correta aqui é a letra C. Presta atenção, se liga no tio Rod, hein? Vai cair na prova, hein? Vai cair no ERJ. Olha o ERJ aí, gente. Mais um exercício aí. Considere as seguintes interações entre seres vivos de uma comunidade. 1. As garças vaqueiras que se alimentam de carrapatos ectoparasitas de búfalos. Ectoparasitas são parasitas que vivem na parte externa. Beleza. Algas e fungos que formam os líquens. Já falamos dessa aí. Mutualismo obrigatório. E essa aqui, protocooperação. 2 espécies de cracas que convivem em litorais rochosos e utilizam o mesmo nicho, os mesmos recursos. Opa, se são espécies diferentes de cracas disputando o mesmo recurso, isso aqui é uma competição interespecífica, né? Uma competição. E só. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente falou? Protocooperação. Então já elimina A e B. Segunda, algas e fungos formando os links é um mutualismo. Então eu eliminei quem aqui? Vamos riscar aqui para a gente não fazer confusão. A primeira o que é? A primeira é protocooperação. Então, A foi embora, B foi embora. Beleza. Segunda, mutualismo. Então mutualismo... Opa, então já tem uma resposta. Mutualismo vai ser a letra D. As outras não tem mutualismo. Mas vamos fechar aqui. As duas espécies de cracas só podem ser espécies diferentes. Então, convivem em litorais e utilizam o mesmo recurso. Se utilizam o mesmo recurso, estão fazendo uma competição interespecífica. Lá, princípio de quem? De Gauss. Presta atenção. Então, qual é a letra correta? Protocooperação, mutualismo e competição. Então, a correta é a letra
D. Presta atenção, se liga no tio Rod, hein? Beleza? Na próxima aula nós vamos fechar as relações desarmônicas, né? Nós vamos ver predatismo, parasitismo e esclavagismo, ok? Presta atenção. Show de bola. Se você gostou da aula do tio Rod, dá lá um like lá, dá um ok lá, diz que gostou. Se inscreva lá no meu canal, não esqueça nunca.